Olha só, eu já vou concluir já. Às vezes nós jejuamos, foi outra coisa que eu aprendi tremenda. Por exemplo, suponha que tem ali uma pessoa que precisa ter um demônio expulsado daquela pessoa. Suponha que Luciano chega para mim e diz assim: um familiar meu tem um demônio e precisa se expulsar aquele demônio. Aí eu disse: tá bom, eu vou orar e vou jejuar para expulsar esse demônio. Você sabia, se eu não fui chamado para aquilo, para expulsar demônio, eu posso orar e jejuar o tanto que for, eu nunca vou expulsar? O profeta disse assim, ó: uma senhora me perguntou dizendo na estrada, aqui, ela disse: irmão Branco, eu jejum e ainda não consigo expulsar um demônio. Eu disse: você não nasceu para fazer isso. Seu dever é jejuar. O Espírito Santo está trabalhando em alguma outra pessoa para fazer isso. Então, se o Espírito Santo está trabalhando através de João para expulsar aquele demônio, se eu for lá para a serra e passar 3 dias orando e jejuando, eu virei e não vou expulsar o demônio, porque o Espírito Santo não vai me usar para aquilo. Até isso tem que se ter discernimento, vocês estão entendendo? Até isso tem que ter discernimento para saber. Pode ser que seja ele o homem que vai expulsar o demônio, e não eu. Então veja só. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. De tudo. Quando um homem está jejuando, ou uma mulher está jejuando, ela se abstém de tudo, até de conversar com os outros. Se abstém até da vida conjugal, para estar resguardado e consagrado a Deus. Muitas vezes se jejuma, o profeta diz, para a causa de uma carga. Está havendo uma carga muito pesada, alguma coisa acontecendo, e você não conhece, você não sabe por que aquilo está acontecendo, então você vai buscar a Deus em jejum e oração para descobrir aquilo. Por que aquilo está acontecendo? E é isso que nós vamos ver aqui, o que aconteceu com Josué, quando eles foram derrotados pelo povo de Ai. E Josué caiu aos prantos diante de Deus e disse: o que é que está acontecendo que o povo foi derrotado? Porque Deus fez a promessa que se Israel continuasse obediente a Deus, eles não perderiam nenhuma guerra, eles não teriam nenhuma derrota. Mas aí veio a derrota. E a derrota era um pecado escondido. Por causa de um pecado escondido, de um membro da congregação, levou toda a pessoa, todos eles a ser derrotados. Então vamos fazer nossa leitura aqui, Josué capítulo 7, para a gente fixar a nossa base. Josué é o 6º livro da Bíblia. No capítulo 7. Josué, capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram,
desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivesse contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediu minha aliança que ele tinha ordenado. Muito bem. O que quer dizer a palavra jejum? Vou começar dando a definição aqui para poder eu entrar nesta parte aqui de Josué para a gente entender. Preste bastante atenção que vocês vão compreender muitas coisas boas. Jejum quer dizer um silêncio especial. É você cobrir a boca. É um silêncio especial. Nossa língua não vai fazer movimentos. Quem fecha a boca, passa um zip. Porque a língua é o maior instrumento. Você pode usar a língua para destruir outras pessoas e para destruir a si próprio. Quando você faz jejum, você fecha a boca. Quando eu fecho a boca é porque eu não vou conversar com ninguém. Fecha a boca de qualquer coisa. Não é só da comida, porque senão seria somente um regime. Fazer um regime, parar de comer. Não, isso não é jejum. Jejum é jejuar de tudo, é abstinência de tudo. Quando você se resguarda e fica em oração com Deus, você se abstém de tudo que existe nessa terra, até dos negócios dessa terra, até da vida conjugal. Para quê? Para fazer você ver a sua feiura. Eleva o seu espiritual e o seu carnal definha, porque você vai se abster até daquilo que você não consegue ficar sem, que é a comida. Estão me entendendo? Você vai se abster disso também. Você jejuma, o profeta diz, para você se parecer com os anjos. Anjos não têm corpos físicos. Anjos têm corpos espirituais. Então quando você jejuma, é para você se parecer com os anjos. É para definhar esta carne, de tudo que é desejo desta carne, e elevar o seu espiritual, elevar a sua alma mais próxima de Deus. Isto acoplado junto com a oração. Então veja, muitas vezes é o resultado de uma carga. O que acontece? Por que a derrota? Por que isso está acontecendo? William Branham disse assim, se nós estivéssemos aqui, no meio de nós, ele estava dizendo, uma pessoa bem amável no meio de nós, e essa pessoa morresse, essa pessoa era tão querida por todos, se a igreja se pôsse, se colocasse a jejuar e a orar, Deus poderia ressuscitar aquela pessoa que morreu. Se põe a fazer isto, Deus também pode, Deus fará aquilo. Sabe? Qual é a causa? A causa, William Branham dizendo, é que o menino morreu, então vamos se pôr em oração e jejum para que Deus ressuscite o menino. Ele disse que Deus faria. O profeta disse assim,
que numa certa cidade eles iam construir uma quadra, um negócio para o povo praticar esporte, iria trazer uma coisa mundana para aquela cidade. Então, os pastores ali daquela cidade se reuniram e disseram: vamos orar para que isso não venha para cá. Diz que eles foram orar e jejuar e aquilo não foi construído naquela cidade. Até hoje não tem. Você viu a mensagem, né? Pronto. Para aquilo não ser construído naquela cidade. Aí o William Branham disse: o que foi que fez parar aquilo? Foi o jejum e a oração daqueles pastores. Parou aquilo, era uma causa que eles queriam. Nós vamos orar e jejuar para quê? Qual é a causa disto? Para que não aconteça isso aqui. Pedro estava na prisão, a igreja estava orando por Pedro, consagrada por Pedro. Pedro foi libertado. O profeta disse que Ana tinha um opróbrio por não ter filho. Muitas vezes ela jejuava e orava para que Deus tirasse aquele opróbrio dela. Era uma causa, era uma carga que estava nela. E queria que fosse tirado. Como é que tira isso? Com jejum e oração. Então ela ia para o templo e orava e jejuava. Deus tirou o opróbrio dela. Daniel estava lá na Babilônia quando ele buscou a Deus em jejum e oração para conhecer a revelação que estava no livro, e o anjo veio trazer a revelação para ele. Qual era a causa que Daniel estava buscando a Deus em jejum e oração? A causa era para que ele conhecesse o que iria acontecer. De acordo com o livro do profeta Jeremias, o que iria acontecer. Então o anjo veio e deu a revelação para ele das 70 semanas de Daniel. Vocês estão vendo? Então, mas vamos entender aqui. Josué tinha vindo de várias batalhas e vencido todas. Agora chegou um momento que, diante de um povo pequenino, que eles disseram: não precisa mandar todos os homens para lutar contra o povo de Ai. Só precisa mandar alguns homens, não vamos fatigar, cansar todo o exército, vamos mandar somente alguns homens. Então eles disseram assim: vamos mandar 3.000. 3.000 resolve o assunto. Resolve. Chegaram lá o povo de Ai, botaram eles para correr, eles correram de lá, e diz que o coração do povo se derreteu, quase que se tornou em água. Qual foi a causa dessa derrota? Porque a gente vem de tantas vitórias e agora a gente está sendo derrotado. Qual é a causa dessa derrota aí? Cadê os pastores? Estão tudo quieto. A causa disso, sabe o que é? Pecado. Onde tem pecado, Deus não age. A derrota é certa. Qual é a causa disso aí? Cadê? Você vê hoje a Igreja Católica no domingo de Ramos fazendo missa de porta fechada. Derrotados. Quando a procissão rodava e o povo com os ramos, e hoje estavam fazendo a missa de portas fechadas, derrotados. Cadê os charlatões que dizem que cura tudo, que faz isso, faz aquilo? Cadê eles? Derrotados. Josué olhou, rasgou as vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. O que foi que aconteceu? Será possível que Deus nos trouxe até aqui para ser derrotado? Para o nome de Deus ir de água abaixo? Os cananeus saber disto, nos cercar e acabar conosco, estipar nosso nome da face da terra? Josué disse: teu nome, Deus, como é que vai ficar?
nos tirou lá do Egito com aquela mão poderosa, fez a gente cruzar o Jordão, e agora diante de um povinho pequeno, nós estamos derrotados. Gripe mata mais do que coronavírus, tuberculose mata mais do que coronavírus, hepatite B e C mata mais do que coronavírus, malária mata mais do que coronavírus, mas diante do coronavírus o povo está tudo derrotado. Estão tudo com medo, estão tudo amedrontado. Por quê? Pecado. Igrejas demais na terra que só traz desgraça. Mas vamos lá. Josué disse, vamos descobrir a causa. Tem que descobrir a causa da derrota. E como é que a gente faz isso? Se prostrar diante da arca, a arca simboliza Cristo. Se prostrar diante de Cristo, rasgar as vestes, que era uma forma que eles tinham de se humilhar. Rasgar as vestes, jogar a terra sobre a cabeça, jejuar e orar para descobrir qual é a causa da derrota. O que nos faz ser derrotados. Então eles foram e disseram, Deus não nos trouxe até aqui para terminar aqui, acabar. Será que Deus nos trouxe até aqui? Nós saímos do mundo, saímos da denominação, chegamos até aqui para acabar sendo derrotado. Era melhor, Josué disse, era melhor nunca a gente ter cruzado esse Jordão. Era melhor nunca ter saído do mundo para chegar aqui e ser derrotado. E terminar fracassado. Então veja. Deus disse, chegou para ele e disse, levanta-te, porque está prostrado o teu rosto. Tem pecado aí. Transgrediram a minha aliança que eu tinha ordenado. Deus disse, olha, toda vez que vocês foram à guerra e ali tiver alguma coisa maldita, não pegue. Qualquer coisa que for maldita, anátema, não furte aquilo, porque senão será derrota. O que aconteceu? Eles foram à guerra. Aí Deus fez Josué saber quem era o transgressor. O transgressor era Acã, que tinha ido à guerra. E aí ele disse, Acã disse a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e eis que estou escondido na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Tinha ido à guerra. Aí ele viu aquilo lá, ele pegou, escondido, levou para casa e escondeu. Quando eles foram lutar contra o povo de Ai, estava derrota, porque esse homem tinha escondido o pecado. Esse homem tinha cobiçado capas babilônicas. Babilônia simboliza aí a Igreja Católica. Não cobice nada disso, não cobice nada do mundo, não queira nada do mundo. Escondeu. O pecado de um fez a nação ser derrotada. O pecado dessas igrejas está fazendo a nossa nação ser derrotada. A nação mais ignorante e mais aproveitadora que existe é o Brasil. É a nação de ignorantes. Não tem uma doença maior no mundo do que a ignorância. O apóstolo Paulo disse assim, ó, eu fui perseguidor e blasfemo, persegui a igreja de Deus, mas eu alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância. Quando você faz algo porque você não conhece, você é ignorante. Você fez aquilo porque não conhecia. Você alcança a misericórdia de Deus quando você se arrepende. Agora, você sabendo e ainda se tornar um ignorante, aí você é um derrotado. Aí a pessoa se torna um derrotado. Então, Acã tinha cobiçado, furtado aquilo que não era para trazer uma capa babilônica. Aqui diz 200 ciclos de prata e uma cunha
de ouro. Depois vocês vão ler o capítulo 7 todo em casa. Capítulo 7. Esses cachorros só latem na hora que a gente está aqui. Mas vamos em frente. Amém? Mas eles foram atrás de descobrir e saber qual era a causa. O profeta disse, ó, eles mataram os amalequitas e os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e escondeu no arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Josué diz, parem, esperem um momento, há algo errado aqui, nós vamos ter 7 dias de jejum, Deus nos fez uma promessa, lá nada será ferido, nossos inimigos prostrarão aos nossos pés, há algo errado aqui, algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui, eles são irmãos israelitas e eles estão mortos, há algo errado. A causa da derrota, há algo errado. O profeta diz aqui, ó, vamos ter 7 dias de jejum para descobrir o que está errado. Deus fez a promessa que nós seríamos vencedores. Deus fez a promessa que os inimigos vão se prostrar diante de nós. Deus fez a promessa que nós vamos vencer porque nós estamos sendo derrotados. Algo está errado. Então eles foram buscar a causa. Como é que busca saber da causa? Jejum e oração. O que está acontecendo com a minha vida? Por que não dá certo? Por que está assim? Por que está vindo derrota? Por que está vindo isso? Jejum e oração vai descobrir a causa da derrota. O que me faz ser derrotado. Que Deus prometeu que eu seria vitorioso, que eu seria um vencedor. Por que eu estou sendo derrotado? Estão entendendo? Então veja, a causa de uma carga. Aí nós temos, hoje é o dia do jejum nacional. Eu fico imaginando como crentes da mensagem têm coragem de compartilhar um negócio desse. O jejum nacional para ver se para o coronavírus. Ora, gente, nós estamos numa época, escute só o que eu vou dizer aqui. Deus poderá usar um ímpio para parar o coronavírus. Um cientista ímpio que não crê nem nele. E pastores não vão ser usados. Deus poderá pegar um cientista para fazer uma vacina para parar esse vírus e talvez um cientista que nem creia nele. O homem da vez agora pode ser, eu não estou afirmando categoricamente, mas o homem da vez agora pode ser um cientista, pode ser um médico, um epidemiologista, um virologista. Na época que a paralisia infantil pegava as criancinhas, e as criancinhas nasciam com paralisia infantil, Deus, quando levantou um cavaleiro cristão, para parar aquilo. Chamava-se Jonathan Eduardo Salk, um médico epidemiologista, cristão, virologista. William Branham fez a questão de dizer, Deus levantou um cavaleiro cristão para parar. Ele criou a vacina chamada Sabin, que acabou com a paralisia, e até hoje ela serve. Que as crianças tomam, né? Yasmin tomou já, né? Pronto, essa vacina foi criada por um cavaleiro cristão, por um cristão americano. Você pode botar lá na internet Jonathan Edward Salk, você vai ver médico, virologista, epidemiologista. William Branham chamou ele de cavaleiro cristão. Era um cristão. Deus levantou aquele homem para, quando o diabo estava maltratando as criancinhas com aquela doença, ele pegou um cavaleiro cristão e barrou aquela doença quando ele inventou a vacina chamada Sabin. Cadê? Cadê os pastores? Cadê os curadores que cura tudo? Venha pra cá que você será curado, não sei o que, Cadê?
Estão tudo amedrontados, com medo, fazendo lives em casa, porque não tem força para nada, a derrota está aí. A derrota está aí. Você que sei que ele usa um médico, quem sabe se não usa um médico cristão, um bom homem de um coração bom, ou pode usar até um que nem crê nele. Porque Deus, quando quer, Deus faz da maneira que Ele quer. Deus usou Ciro para destruir a Babilônia e chamou Ciro de meu pastor. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou o sultão Saladino para fechar a porta dourada, para cumprir uma profecia que diz: esse portão ficará fechado, porque o Senhor dos exércitos, por ele passou. Essa besteira que tem por aí desses pastores achar que Deus vai usar eles porque eles são assim, porque eles têm uma catedral bonita, porque eles têm isso, têm aquilo. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e faz como Ele quer, e bota no poder quem Ele quer. Poderá pegar um cientista ateu e levantar ele para fazer uma vacina. Aí o Dia Nacional do Jejum, convocado por quem? Por pastores e o presidente. Ora, quem te convoca para um jejum não é pastor, não é presidente, não é ninguém. Quem te convoca para o jejum é o Espírito Santo. Vamos aqui, o profeta diz. Deixa aqui que eu creio num profeta. Quem não crê vai ficar para trás. Mas eu creio. Não vá para um jejum se você não for conduzido, motivado e levado pelo Espírito Santo. Estão entendendo? Olha o que o profeta diz. Mas Jesus foi para o deserto para jejuar depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Nunca vá para um jejum se você não tiver o Espírito Santo. Esses pastores que estão orando juntamente com o presidente, eles têm o Espírito Santo? Não! Como eles podem ir para o jejum se não tiver o Espírito Santo? Jesus só foi jejuar 40... É a carência de ensinamento correto que não tem. Por isso que o povo faz, porque eles têm carência de ensinamento correto. Não tem um ensinamento correto. Jesus só foi jejuar depois que ele recebeu o Espírito Santo. O profeta diz, depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi para o jejum. Ele foi para o deserto jejuar depois disto, não antes do Espírito Santo vir sobre ele. Vê? Jesus só foi para o jejum depois que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Toda vez que você vai a um jejum, o diabo vai junto. Pode ter certeza disso. Mas primeiro tem que ter o Espírito Santo para poder ir a um jejum. Vamos lá, como você frisou, os ninivitas, lá no Antigo Testamento, uma declaração de Jonas. Jonas veio e disse, ainda 40 dias Deus destruirá esta cidade. Eles ouviram aquilo, se arrependeram e foram para o jejum para que Deus não destruísse aquela cidade. E ali se converteu, 120 mil pessoas foram salvas. Por quê? Porque ouviram uma mensagem, se arrependeram e depois foram para o jejum, se cobriram de pano de saco e cinzas e ali se converteram a Deus. Vem Jesus, a graça, o Espírito Santo está aqui. Ninguém pode ir para um jejum se não tiver o Espírito Santo, porque é vão. Jesus, o profeta disse, só foi para o jejum depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo e jejuar 40 dias e 40 noites? O Espírito Santo. Aí vem agora esses pastores caídos. Chega e convoca um jejum nacional. Mas a partir de amanhã eles vão continuar mentindo, ensinando errado, pegando o dinheiro das pessoas e tudo isto vale de quê? Esse jejum não vale de nada. Não vale de nada. Então veja só.
Como é que eu devo ir para o jejum? Primeiro eu tenho que ter o Espírito Santo. Depois eu tenho que ser levado, motivado e conduzido pelo Espírito Santo para aquele jejum. O profeta diz, você não coloca um jejum em você, ninguém coloca, quem coloca é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que põe em você o desejo para fazer aquilo. E ninguém vai pensar que jejum perdoa pecado, não. O profeta deixou claro que quem perdoa os pecados é o sangue de Cristo. Jejum não vai aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir. Oração e jejum não aumenta a fé de ninguém. A fé, ela vem pelo ouvir. O profeta ensinou isso e a Bíblia ensina isso. Agora, isso nos consagra mais a Deus, o jejum e a oração. Mas quem te leva ao jejum? O Espírito Santo. E de que adianta eu ir para um jejum se eu não tiver obediência a Deus? Não adianta nada. É em vão, é só mero sacrifício. A própria Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí as pessoas chegam e dizem, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Aí o profeta disse, você não precisa fazer isso. Você precisa deixar o mundo e se arrepender dos seus pecados. E não jejuar 40 dias e 40 noites, porque você não suporta isto. Você não suporta. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. O profeta disse assim, ó, quando eu vou para um culto de cura, eu passo 3 dias jejuando antes do culto de cura. Ele ia para uma caverna chamada Grismil, e lá ele ficava naquela caverna no escuro, e às vezes ele passava lá 3 dias e 3 noites orando antes de um culto de cura. Quando a pessoa jejuma, irmão, a primeira coisa que acontece com ele, ele não tem fome. Ele não tem fome. A partir do momento que a pessoa está jejuando, consagrado a Deus, resguardado, e ele sente fome ou sente sede, acabou o seu jejum. Você não tem mais jejum. Jesus foi levado ao deserto, passou 40 dias. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Depois que terminou o jejum dele, foi que ele sentiu fome. Amém, irmãos? Vocês já estão com sono? Não, né? Ou não? Anime-se. Então veja. Depois que o jejum acabou, foi que ele sentiu fome. Se alguém diz, eu estou jejuando e estou com fome, acabou, você não está jejuando mais não. Pode parar. O profeta disse, pode parar. Pode parar. Acabou. Sentiu fome, acabou. Você não está mais jejuando, não. Outra coisa, o profeta disse assim, quem jejuma não mostra semblante triste, não. Mostra um semblante feliz. Esta é outra coisa importante. Toda pessoa que jejuma, ele nunca mostra um semblante triste. Quem faz isso é fariseu. O fariseu mostrava essas caras tristes. É porque tá para mostrar para o povo que estava jejuando, sabe? E a cara triste e tal. Diz, quem jejuma tem um rosto feliz, alegre. O profeta disse isso. Não mostra um rosto triste que está jejuando. Então, aí eu fui para um local aí onde tinha um encontro de pastores. Aí os caras diziam, eu estou jejuando do café. Eu digo, meu Deus do céu. E lá era conversa, e lá brincando com todo mundo. Eu disse, tu tá jejuando? Eu disse, isso é uma carência. Isso é uma carência. Estou jejuando do café. Está jejuando do café, meu Deus. Você não. Eu disse, me perdoe, mas você só está parando de comer. Você não está jejuando, não. Conversando com desse tanto de gente aqui, dessa forma aqui, na maior brincadeira, tal. Como é que você pode estar jejuando? Tem que estar consagrado a Deus. Consagrado a Deus. Vamos prosseguir? Então veja. Mais uma coisa que eu quero destacar aqui. William Branham disse que estava jejuando. E ele disse, eu comecei a chorar porque eu estava jejuando alguns dias e comecei a sentir como se eu estivesse com fome. Normalmente no jejum eu nunca sinto fome. Se você sentir fome, é tempo para comer. Pare, acabou o seu jejum. Olha só, eu já vou concluir já. Às vezes nós jejuamos
Foi outra coisa que eu aprendi tremenda. Por exemplo, suponha que tem ali uma pessoa que precisa ter um demônio expulsado daquela pessoa. Suponha que Luciano chega para mim e diz assim: um familiar meu tem um demônio e precisa se expulsar aquele demônio. Aí eu disse: tá bom, eu vou orar e vou jejuar para expulsar esse demônio. Você sabia, se eu não fui chamado para aquilo, para expulsar demônio, eu posso orar e jejuar o tanto que for, eu nunca vou expulsar? O profeta disse assim, ó: uma senhora me perguntou, dizendo na estrada, aqui, ela disse: irmão Branco, eu jejum, e ainda não consigo expulsar um demônio. Eu disse: você não nasceu para fazer isso. Seu dever é jejuar. O Espírito Santo está trabalhando em alguma outra pessoa para fazer isso. Então, se o Espírito Santo está trabalhando através de João para expulsar aquele demônio, se eu for lá para a serra e passar 3 dias orando e jejuando, eu virei e não vou expulsar o demônio, porque o Espírito Santo não vai me usar para aquilo. Até isso tem que se ter discernimento, vocês estão entendendo? Até isso tem que ter discernimento para saber. Pode ser que seja ele o homem que vai expulsar o demônio, e não eu. Então veja só. Veja. Deixa eu pegar aqui mais um parágrafo aqui para a gente concluir a nossa reflexão. Até aí vocês estão me entendendo, né? Lembrando disso, quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa, Deus tem que estar agarrado naquela promessa que Ele fará. Aí veja. Então vocês entenderam que quem leva a pessoa para o jejum é o Espírito Santo. Quem motiva você ao jejum é o Espírito Santo. Quem coloca o jejum em você é o Espírito Santo. Se eu chegasse e dissesse assim: vamos jejuar nós, mas se o Espírito Santo não colocou em você o jejum, não vale de nada. Tem que o Espírito Santo levar. O Espírito Santo pode levar a igreja toda a um jejum para resolver uma causa. O William Branham dizia assim: olha, eu muitas vezes oro. Ele diz: quando estou para tomar uma decisão, eu vou para o jejum e para a oração para receber aquela decisão que eu preciso. Quando estou assim, indeciso em algo, e eu preciso tomar uma decisão de uma certa coisa, eu vou para o jejum e para a oração para que Deus me dê a direção correta daquilo que eu vou fazer. Então, aí vem o jejum nacional. Jejum nacional. Vamos fazer um jejum para parar a força do coronavírus. Olha, isso não vai servir de nada. Sabe? Isso não vai servir de absolutamente nada. Não vai parar. Não vai. Então deixa eu só recapitular com vocês aqui. Quem leva a pessoa para um jejum é quem? O Espírito Santo. É Ele quem motiva, é Ele quem coloca, é Ele quem leva você a um jejum. Jejuar não é só parar de comer. É se abster de tudo. Se abster de tudo. Se eu for para um jejum e depois eu voltar e depois de jejum eu continuar a praticar as práticas erradas, aquilo não vale de nada. Os discípulos estavam discutindo
para ver quem seria o maior e estavam em discussão com os fariseus. Jesus subiu ao monte da transfiguração, mais Pedro, Tiago e João, e deixou lá mais os 9. Chegou lá, estava uma disputa com os fariseus, e um homem chegou com um menino endemoniado, uma raça de demônio perigosa. Aí eles tentaram expulsar e não conseguiram. Jesus desceu do monte e disse: ó humanidade incrédula e má, até quando eu vou estar com vocês e suportar? Olha mesmo, a humanidade incrédula e má. Querem fazer jejum nacional para ver se resolve algo quando eles são incrédulos e mau. Amém? Sim, eu até, se der tempo aqui, se vocês segurarem, eu vou ler aqui Isaías, que é importante, sabe? Deixa eu concluir essa parte aqui. Bem lembrado, irmão. Jesus chegou e o homem disse assim: se podes, cura meu filho. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aí Jesus foi e expulsou o demônio. Depois os discípulos vieram para ele e disseram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus disse: essa casta, que quer dizer raça, só se expulsa com jejum e oração. Jesus no original quer dizer assim: abstinência e a tefilá. Tefilá é uma oração que parte diretamente do seu coração. É quando você se apega a Deus e tem comunhão com Deus, você consegue fazer uma oração que se chama tefilá. E a abstinência era se abster de tudo. Eles estavam discutindo com os fariseus. Eles estavam brigando por posição. Isso não tinha que estar mais no coração deles para poder expulsar aquele demônio. Eles tinham que se abster de tudo. Viver uma vida consagrada a Deus para poder expulsar aquela raça de demônio. Aí eu digo, essa humanidade aí, esse país dessa forma, querem fazer uma oração nacional para parar o coronavírus. Vamos. Eu vou concluir aqui com Isaías. Eu não gosto de ser longo não, para vocês entenderem mais ou menos. Olha só. 58, Isaías 58. Aqui. Eu vou ler o 58 a partir do 5. Seria este o jejum que eu escolheria? No final você me diz aí para eu dar a definição para vocês do que é quarentena, sabe? Porque tem gente que tá pensando que é os 40, parece uns 40 dias de jejum. 40. Vou explicar o que é quarentena para você entender. Seria este o jejum, Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si o saco cinza? Será só isso? Será que faça só isso? Um homem ir ali, inclinar a sua cabeça, vestir de saco e colocar cinza? Só isso? Aí olha só o que ele diz, ó. Chamarás tu isto de jejum aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres abandonados, quando vires o nu o cobrirás e não te esconda da tua carne? Olha aqui, não é isso que eu estou pedindo para vocês? Pastores ricos, milionários, com vida boa, o povo sofrendo, vamos fazer um jejum nacional. Quando não faz o principal. Aí ele disse, olha só, se tu der pão ao faminto, ajudar os pobres, abandonados, cobrires o nu e não esconder a tua carne, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotarás. Mas se fizer o que está em cima,
se tirar o jugo, se desligares das ataduras da impiedade, do mal, então tua cura brotará. Aí olha, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Agora olha só o que ele diz. Então clamarás ao Senhor, e ele responderá. Gritarás e dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que aponta e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor guardará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Mas primeiro precisa fazer, sabe o quê? Tirar do meio de ti o jugo, o dedo que aponta e o falar iniquamente. Deixar de ser iníquo. Deixar de colocar jugos de pecado. Tirar o jugo de ti, o pecado. E tirar o dedo que aponta. Eu aponto que o outro é pecador, mas na verdade eu cometo várias coisas erradas. É quando tu deres ao necessitado, quando tu cobrires o nu, quando tu não esconder a tua carne, estiver pronto para ajudar o teu próximo. Aí sim, esse é o jejum que eu quero, então a cura virá. Amém? Mas uma nação dessa é corrompida, podre, onde existem pastores podres, caídos, fracassados, perdidos, milionários, ladrões, cafajestes, trapaceiros e pilantras. Vamos fazer um jejum nacional e crentes da mensagem caindo nessa besteira. Você acha que o presidente vai chegar e vamos fazer um jejum nacional e eu vou cair nessa besteira? O Espírito Santo colocou no meu coração, levou eu a fazer isso? Não, então não vou fazer. Que é em vão. É em vão. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.